Vocês já falaram não? Mas não aquele não charmosinho de ai não, hoje não charo. Aquele não de tipo, não. De você olhar futuramente para aquela situação que você negou e falar: puta merda, ainda bem que eu falei não. Me poupou de muita treta. É disso que a gente vai falar. Se você tá aqui mais uma vez me acompanhando para um novo episódio, que bom te ver de novo, tudo bem? E aí, como que tá a vida? Que bom que você voltou. Se você nunca me viu, não faz ideia de quem sou eu, caiu de paraquedas aqui, não tem problema. Muito prazer, eu sou a Bianca e esse aqui é o Sintoniza Podcast. O episódio de hoje não é sobre a gente aprender a falar não, mas entender que dizer não é completamente diferente de você ser uma pessoa ruim. É sobre a gente entender que a gente não tem que ficar confundindo disponibilidade com afeto. E simplesmente impor os nossos limites, entendeu? Até porque quando a gente tem esse costume de ficar falando sim pra tudo o tempo inteiro, a gente acaba se tornando pro outro uma pessoa disponível. E nem sempre a gente tem essa disponibilidade toda que o outro acha que tem. Mas de tanto ser uma pessoa passiva, uma pessoa disponível, confundem-se os papéis. E francamente, às vezes leva tempo pra gente entender que dizer não, na verdade, não te torna uma pessoa ruim, mas te torna uma pessoa que se respeita mais e uma pessoa mais consciente. Porque, sinceramente, muitas vezes a gente olha pra alguma coisa e pelo medo de falar não, a gente acaba falando sim e fica com uma dor de cabeça enorme pra resolver. Fora aquelas situações de que às vezes você fica com medo de dizer não, fala sim e na verdade você vai ter que se virar pra descobrir como que você faz uma coisa porque você não sabe fazer e com medo de dizer não, de assumir que você não sabe fazer, você vai lá e dá uma volta gigantesca pra aprender uma coisa que às vezes você nem tava a fim de aprender. Ou seja, é desgastante pra caramba quando a gente fica com medo de falar não, a gente se desgasta. E parece que o outro, ele te vê de uma forma disponível, te vê de uma forma de fácil acesso. E aí, qualquer coisa que a pessoa precisa, ela vai aonde? Atrás de você. Porque você sempre esteve lá. Então, se acontecer alguma situação onde você precisar dedicar mais tempo pra você e o outro surgir, o que acontece? Você não resolve as suas coisas? Você vai resolver a do outro? Você se atrasa? Você se prejudica para ajudar o outro? Como é que vai funcionar isso? A vida inteira que vai ser desse jeito? Mas quando que a gente aprendeu a falar sim para tudo? Desde pequeno. Desde pequeno a gente aprende que pra gente ser uma pessoa querida, uma pessoa que os outros querem estar por perto, a gente tem que saber falar sim. A gente tem que saber estar disponível. E não é por aí. Só que a gente aprende que quanto mais a gente é empático com o outro, quanto mais a gente é disponível pro outro, mais a gente vai ter pessoas ao nosso redor e, enfim, constrói uma realidade completamente diferente, porque a gente realmente acha que as coisas vão fluir melhor se a gente não precisar estabelecer nossos limites. Só que ninguém te ensina o preço disso. Às vezes, de tanto a gente ser legal, de tanto a gente ser amigável com os outros veem brechas para se escorar na gente. Sabe aqueles favores que antes começam com uma coisa simples e aí quando você vai ver tá uma coisa que escalonou completamente e que você fala, cara, eu simplesmente estou parando a minha vida pra resolver uma situação que o outro claramente poderia resolver sozinho? É basicamente isso. Às vezes não é só sobre a gente ser amigável, a gente precisa estabelecer os nossos limites e falar não. Mas e o outro? Como que ele vai se sentir quando eu falar não? Não importa. A reação do outro não diz mais respeito a você. Inclusive, a forma como o outro reagir diante de como você tá impondo seus limites já diz bastante sobre ele. E aí cabe você escolher se você quer manter esse tipo de relação próxima a você ou não. Muitas vezes as pessoas ficam com raiva, por exemplo.
Como assim você tá negando a fazer alguma coisa pra mim? Porque você não é desse jeito, porque você mudou e blá blá blá, e não sei o que, não sei o que lá. Às vezes é só você impondo seus limites. E impor limite não é errado. Muito pelo contrário, é uma linha de respeito que daqui pra cá eu respeito você e daqui pra cá você também vai me respeitar. E se o outro não consegue entender isso, se retira. Não dá pra gente simplesmente ser aquela pessoa que não incomoda. Não dá pra gente ser a pessoa que é disponível o tempo inteiro e fica ajudando os outros. Porque por mais que pareça que essa imagem de pessoa bem resolvida e que pau pra toda obra que as pessoas falam, pode parecer uma imagem super positiva, às vezes é algo pro outro ver e falar: ah, ele dá conta, joga na conta dele, joga na conta dela o que tem que fazer. E aí quando você vai ver, você tá atolado de coisas e não tem mais vida. Porque todo mundo entendeu que você é tão disponível, que montou em cima de você. E aí é importante a gente também se responsabilizar em relação a isso. Tem um custo. O tempo inteiro que a gente se mostra disponível pro outro, tem um custo. O outro, ele não tirou do além que você é uma pessoa disponível. Você também fez alguma coisa para dar-se a entender isso. Então, o que é que você faz diante disso? Impõe os limites. Olha, não vai rolar. Ah, esse documento que você pediu para mim fazer e você me pediu para resolver isso em 3 dias. Não dá. Eu tenho coisas para fazer. Mas, se você quiser, eu te oriento aqui, ó, X, Y e Z. Devolve a responsabilidade pro outro. Principalmente daquilo que não é responsabilidade sua. Então, para que evite o movimento do outro se escorar em cima de você, montar em cima de você, já impõe esses limites. Porque você não tá sendo uma pessoa ruim, você não tá sendo uma pessoa ingrata, você não precisa se sentir mal por impor o seu próprio limite. Porque enquanto o outro pode estar tendo um momento de lazer dele, ele só tá tendo aquilo porque você se mostrou tão disponível que ele entendeu que ele podia tirar o seu momento de lazer, o seu momento de descanso. Ah, mas ser desse jeito, essa pessoa que diz sim pra tudo, também me ajudou muito. Eu cheguei em lugares muito bons, eu ganhei reconhecimento e tal. Que bom! Tem o seu lado bom também, você ser essa pessoa que se mostra eficiente. Não julgo, não tiro a razão nesse momento. Tem os seus momentos bons, sim. Você ganha um reconhecimento, você ganha um status, às vezes você ganha o seu nome, né? Você faz o seu nome no lugar em que você tá, no ramo que você trabalha, no negócio que você tem, na vida que você tá fazendo. É muito legal. Só que se você não aprende a dosar isso, vira uma bagunça. Porque você vive em função do outro. Já não é mais só sobre o seu trabalho. Já não é mais sobre o que você sabe fazer. Já não é mais sobre a sua vida. É sobre o outro. Se ele, estalar o dedo, você vai pra lá. Você vai resolver. E não precisa ser por aí. Às vezes dizer não realmente te poupa de muita coisa. Às vezes dizer não te poupa de uma viagem de 1 hora pra fazer uma coisa que uma pessoa pode resolver em 5 minutos da onde ela está. Mas ela não vai resolver porque você vai lá pra fazer. E isso gera um cansaço, um desgaste emocional enorme, enorme. No começo, sim, funciona, te ajuda, te dá status, te dá um reconhecimento incrível. Mas quando você vê isso diariamente, essa repetição de eu preciso estar fazendo as coisas, não, mas eu tenho que resolver a questão do fulano, mas eu tenho que ir para tal lugar para não sei o que. Você percebe o preço disso no desgaste. No desgaste emocional, no desgaste físico, no desgaste dentro da sua casa, no desgaste nas suas relações, no desgaste do seu próprio negócio. Então, até onde realmente está valendo a pena não dizer não? Às vezes a gente acaba tendo nesse piloto automático de o tempo inteiro falar sim, a gente cria um ressentimento fantasma de que se em algum momento a gente fala não, o outro vai ficar possesso, eu vou decepcionar o outro, eu vou perder a confiança do outro. Calma, você não está cometendo nenhum ato ilegal,
você só disse não. Você só impôs os seus limites. E não tem nada de errado em relação a fazer isso. Às vezes a gente realmente cria um ressentimento fantasma gigantesco em cima de uma coisa simples. Você não está ameaçando ninguém, você não está fazendo nada estratosférico e ilegal que rompe com os direitos humanos. Você só disse não. E isso não é um problema. E assim, quando a gente fala também do piloto automático do falar sim, não é só o cansaço emocional e nananã que eu falei. A gente também tem o cansaço do corpo. O seu corpo vai te avisar. Se você não parar, eu paro. E aí, se você não parar, eu paro, vem em uma dor de cabeça que não passa. Vem em uma falta de ar que você não sabe explicar de onde surgiu. Vem de uma dor no ombro, uma dor no punho, uma dor na perna, uma dor nas costas. É o seu corpo simplesmente avisando. Já que você não vai parar, então eu mesmo paro. E aí, muitas vezes a gente precisa realmente entender que o nosso corpo tá avisando a gente que estamos ultrapassando os nossos limites enquanto a gente fala sim pra tudo. E que isso não é justo com o seu corpo e com você. E com o seu emocional e com as suas relações, com o seu estilo de vida. Nem sempre ficar falando sim te leva pra algo positivo. Chega um momento que a gente realmente precisa falar não. Precisa impor esse limite. E é engraçado porque quando a gente chega no limite, que é o nosso corpo reclamando, que é aquele estresse, é aquela ansiedade, é aquela dor, a gente nomeia de qualquer coisa, menos de limite, de realmente eu chutei aqui o balde e caguei, não sei o que fazer. A gente não fala isso, a gente não assume isso, é incrível. Às vezes porque pode ser mais fácil a gente jogar na conta de qualquer outra coisa, de qualquer outro sintoma, de qualquer outra doença, de qualquer outra coisa. É mais fácil do que a gente assumir que a consequência dos atos que a gente está vivendo são puramente nossos. Porque isso fere um pouquinho do ego também. Não é sobre você estar ferindo o seu ego. É sobre você escolher pensar de forma racional. Você não está ferindo o seu ego, você não está ferindo um direito humano, você não está cometendo nenhum crime só por dizer não. Você está impondo seus limites. E é muito importante você impor os seus limites também, porque é nesse momento em que se estabelece uma linha entre você e o outro, onde o outro também tem que reconhecer que ele precisa se movimentar, e não só você. Porque senão começa uma relação completamente unilateral. E aí, com isso de relação, vai para qualquer âmbito que você queira interpretar. Mas se torna unilateral, porque só você se mostra disposto a ir atrás. Porque o outro vai te demandar e você vai corresponder. Então, será mesmo que é uma questão de eu vou decepcionar o outro, eu vou envergonhar o outro? Será que você não tá sendo injusto com você também? E às vezes, dizer sim o tempo inteiro, além de ser injusto com você, tira do outro a autonomia dele, que ele poderia muito bem resolver. Nem sempre falar não é algo ruim. Nem sempre impor o seu limite é algo ruim. Às vezes ele é mais do que necessário para você e para o outro. Para você, porque você precisa também respirar. Você precisa entender o seu limite. E para o outro, porque ele também precisa entender o limite. O que é o limite. E que se alguém não consegue fazer algo para ele ou por ele precisa tentar também. Ou ele aprende a esperar. Porque é muito importante, todo mundo tem que aprender a esperar em algum momento. E nessa de esperar também, acho muito importante entender que o não, ele não existe para se tornar uma punição, para se tornar um ato de rebelião. Ele só mostra que não é que eu estou fechando uma porta na sua cara,
mais uma janela. E entender isso é muito importante. Eu não tô simplesmente virando pra você e te punindo por ter dito não. Mas eu estou te dizendo que neste momento eu não tenho condições e que talvez seja importante você ir atrás sozinha fazer o que você tá querendo que eu faça, porque eu não vou corresponder a isso. Não dessa vez. Quando você impõe isso, é a melhor coisa que você faz, porque te poupa de muito estresse. E o seu corpo também vai deixar de ficar cansado depois que você começa a fazer esse movimento de reconhecer que não, você não tá decepcionando o outro. Então dizer não te torna uma pessoa ruim, mas estabelece pra você um limite com você e um limite com o outro. E isso é muito bom. Não precisa ser visto como algo ruim. Então não. Você dizer não é um ataque, não é uma punição, não é uma ofensa. É você estabelecendo seus limites e até mesmo uma relação saudável entre você e o outro. Se o outro interpretar como algo ruim, já não é mais sobre você. E é importante a gente falar sempre sobre isso do o outro que ele sente não é sobre você, porque a gente vive numa sociedade totalmente sintomatizada em relação a isso, de sempre achar que precisa se explicar para todo mundo, que sempre precisa estar disponível para tudo e para todos, quando na verdade não é desse jeito. Não precisa ser desse jeito. Então que a gente deixe aqui bem claro uma coisa. Se você nunca colocou o não em prática, vamos entender que o sentimento que vai emergir dentro de você é uma possível culpa. Só que é muito importante você entender que, para alguém que nunca se priorizou, qualquer tentativa de se priorizar vai vir com culpa. Porque vai parecer que você está fazendo algo errado, mas você não tá. Você vai sentir que você pode estar decepcionando alguém, mas você não está. Você está se priorizando. Se você fosse decepcionar alguém, seria você mesma, caso você dissesse mais uma vez sim, sabendo as condições em que você tá. E dizer não te aproxima de você. Também pode afastar gente. Se afastar, quer dizer que essas pessoas não deveriam estar aí. E chegamos ao fim de mais um episódio do Sintoniza. Muito obrigada por você que me assistiu até aqui. Muito obrigada por você que me ouviu até aqui. A gente vai ficando por aqui, mas espero te ver na próxima sexta-feira, tá bom? É isso, galera. Tchau!